Olá, seja bem-vindo à Fábrica de Provedores. Meu nome é Silvio Jolenbeck e hoje eu estou com o Marcos da Precision. Nós vamos falar sobre OTDRs. Trouxe o Marquinhos aqui para o canal para que ele possa explicar tudo sobre OTDR, né? Tirar as dúvidas sobre qual equipamento usar, quando usar, o que o OTDR faz, se OTDR é tudo igual, né? Se tem diferença, se ele só serve para identificar se a fibra está rompida ou não. Então hoje o bate-papo é sobre OTDR. Marquinho, contigo. Olá, Silvio, tudo bem? Olá, pessoal. Muito obrigado, primeiramente, aí pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa do canal. Eu acho que eu sou muito favorável a essas fontes de informações com conteúdo mais técnico, profissional, para o pessoal e para os provedores. E desde já agradeço pela oportunidade. Vamos aqui bater um papo. Eu tenho já... a gente brinca dos dinossauros aí de telecom, mas eu entrei nessa área em 97 como um office boy aí de uma empresa que já trazia o TDR, máquina de fusão para o Brasil. E de lá para cá saí, trabalhei em algumas outras empresas, mas sempre, né, uma experiência bacana com a parte de instrumentos de teste. Que legal. Vamos lá, Marquinho, tem algumas dúvidas aí, cara. Bacana. A primeira dúvida, assim, todo provedor precisa ter um OTDR? Todo provedor que mexe com fibra ótica tem que ter um OTDR? É um equipamento essencial para um provedor? Qual que é a tua opinião? Eu digo que sim, Silvio. Não, claro, né, não como um vendedor, mas vamos bater um papo aqui mais como um consultor técnico. Por quê? O TDR, a maioria do pessoal acha que é só um localizador de falha. Eu só vou usar o TDR no momento que rompeu a minha fibra. Tá bom. Tá? Se você olhar por essa ótica, realmente é um instrumento muito caro para você somente localizar um rompimento. E o OTDR, ele faz muito mais do que isso. Ele qualifica, ele certifica toda a sua rede. Então ele é extremamente importante em vários momentos. No momento da construção da sua rede, tá? No momento você fez toda a implantação, então eu construí a minha rede. Eu preciso, antes de ativar, eu preciso saber quanto que aquele conector que eu coloquei está perdendo. Se de repente eu compro um cordão desse aqui, ó, novinho, né? Mas teve um problema lá na fábrica, eu já recebi o cordão com o conector danificado. E aí? Isso vai trazer um prejuízo para a Isso vai rede. trazer um prejuízo. E o OTDR analisa isso, ele analisa o conector, tem lá o que nós chamamos de reflectância, né? Está totalmente relacionado ao conector. E sem contar que a gente vê, infelizmente, muitos provedores colocando na rede conectores de, né, qualidade bem inferior, então isso você pode ter problemas lá na frente. Tem um amigo nosso, instrutor aí, bem famoso no Brasil, que ele costuma dizer o seguinte, que a rede ótica ela foi feita para ser construída uma vez só e não ter problema. Exato. Não é eu tenho melhor assistência técnica. Não, eu não tenho que ter uma assistência técnica. Né? Entendi. Marquinhos, uma dúvida importante, assim, o OTDR, né? Eu tenho ali dentro da rede, eu tenho vários momentos dela. Né? Sim. Eu tenho um momento que eu estou construindo o backbone, que é uma rede puramente metro Ethernet, ali não vai ter GPON, não vai ter nada passando ali, vai ser uma rede metro Ethernet. Né? Uhum. Eu tenho um momento que eu estou construindo a minha rede, tem um momento que eu começo a ligar a minha rede nos equipamentos metro Ethernet, depois eu tenho dentro dos POPs ali as OLTs, EPON, GPON, XPON, aí não importa qual é a tecnologia da OLT, e depois a rede de atendimento propriamente dita, a rede que vai até a casa do cliente. Né? O OTDR é tudo igual nesse cenário? É um equipamento só para todos esses cenários? Ou eu tenho equipamentos diferentes para momentos específicos da minha rede? Como que isso funciona? Não, veja bem, esse é um cuidado que nós temos que ter, não são todos iguais, né? E por isso que é importante você ler a especificação, que é algo que, né, muitos não fazem, mas leia o catálogo. Aqui eu posso chegar, claro, hoje nós estamos falando do Max Tester da Expo, né, que é a empresa canadense que nós representamos aqui no Brasil, exclusivamente, mas isso serve para outras marcas aí conceituadas. Né? Hoje tem 3 grandes marcas, que é o que eu normalmente recomendo para as pessoas. E veja bem, depende do cenário e do momento que você está, Silvio. Tem 2 informações que são cruciais no TDR. Primeiro, é o comprimento de onda, ou a janela que o equipamento vai trabalhar. Então, 1310 e 1550 é para um cenário que nós costumamos dizer assim,
uma fibra apagada. É um OTDR clássico, e que as operadoras principalmente usam muito na construção de um backbone. Tá? E o que está relacionado à distância, porque normalmente se eu estou falando de um backbone, eu já começo a pensar numa distância até maior, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo de uma rede de 100 km. Eu aproveito, falando em distância, abrir um parênteses, que é um outro erro nesse período que a gente vem comercializando o TDR, que eu vejo o pessoal cometendo, é comprar o TDR pela distância. Não se compra o TDR pela distância. Claro, você tem uma referência da distância, e baseado nessa referência a gente faz alguns cálculos. Mas a informação mais importante, mais relevante na configuração de um OTDR, e o que faz a diferença do preço, é uma configuração que nós chamamos, Silvia, de range dinâmico. Então, quando você pegar um catálogo de um OTDR, tá lá Dynamic Range ou range dinâmico, e aí você tem, onde entra aquela questão do dB. Esse é um OTDR de 28 dB, esse é um OTDR de 35 dB, esse é um OTDR de 39, 40 dB, que já, né? E tem situações de OTDRs bem específicos para projetos até submarinos, que a gente fala de 52, 50 dB, que é algo... Por quê? Porque eu sei que que eu posso dizer o seguinte, não é bem potência, mas é a saturação do equipamento, né? Por exemplo, se você considerar que uma fibra aí, tem a média de 0,20, né, ou 0,30, depende do comprimento de onda. De perda por quilômetro. Por quilômetro. Tá bom. Tá? Então, em 100 km, eu já perdi aí quase 20, 30 dB. Sim. Sem considerar fusão, nada. Né, os Atenuação, elementos da rede. etc. É uma atenuação clássica da fibra quando ela sai de fábrica. Né? Só de eu instalar eu já vou ter essa perda. Até porque você também não tem uma bobina tão grande assim, né? Então você vai ao longo do tempo, você tem a metragem da fibra, fusões, e você vai tendo perda pela a metragem natural e pelas fusões, etc. Falso engano aí, eu acho que a última informação que eu tive, as bobinas, aquelas grandes, eu acho que é 4, 5 quilômetros só que a fábrica entrega. Então, né, você vai fazendo fusões. Então assim, uma continha besta aqui para o público entender. 20 km, vamos supor que 4 bobinas de 5 ali, né? Eu tenho 0,20 por quilômetro. Exatamente. Então eu já tive uma perda. Mais as fusões, considerando que elas sejam bem feitas, vamos considerar que para efeito de cálculo 0,5 de fusão. Vou pôr um número aí. Tá, então eu tenho 4 fusões e 20 km. De 2 dB, praticamente. De fusão, mais 2 dBs... De km. Então são... 4 dBs de km, né? Exato. Então são 6. 6 dB. Então se eu comprar um TDR com 28 dBs de potência, para essa rede, teoricamente, atenderia bem. Exatamente. Só que você tem um problema que é o seguinte, para uma rede, se for uma rede, olha aí que já entra essa questão de rede GPON ou backbone. Ok. Se a gente está falando de uma rede PON aí, uma rede GPON, você já vai ter os splitters. Sim. Né? Então, normalmente um OTDR pega no máximo de 2 a 3 splitters. Por causa disso, um splitter 1 para 8, aí você tem uma média de 10 dB. De perda, isso. Se eu coloquei 3 splitters, eu já tenho 30 dB. Grosseiramente 30 já saiu do range do OTDR. Do OTDR. Entendi. Esse OTDR aqui, que é o 730 SM6, né, em específico, ele tem um range de 39 dB. Né? O concorrente nosso também é nessa faixa, 39, 40, um dBzinho ali. Fica aí nessa faixa, que é uma faixa legal. Porque eu estou uma rede de GPON, estou trabalhando 20 km, beleza? Então não vou ter o problema muito de dB por quilômetro, mas aí eu tenho o problema dos splitters. Você está entendendo? Então é importante essa configuração do range dinâmico. Eu acho que é crucial essa informação. Eu já vi uma outra situação. Eu já vi vídeos, às vezes a pessoa oferece um TDRzinho simplesinho de 1310, 1550 e fala, esse aqui testa fibra ativa. Tem que tomar um certo cuidado, porque para você testar fibra ativa, você tem que ter uma terceira porta, uma terceira janela, que é o que nós chamamos de 1625 ou 1650. Por quê? Esse OTDR nessa configuração, ele vem com um filtro que ele consegue isolar as duas janelas de 1310 e 1550 e ele então consegue fazer o teste dessa
terceira janela aí de 1625. Então, a importância dessa janela é porque no GPON nós temos 1310 da ONU para a OLT, Exato. 1490 da OLT para a ONU. E às vezes a injeção de 1550, ou se estiver indo para uma rede já XPON, né, vamos falar assim, ou se você estiver injetando ali um IPTV, né, uma outra frequência, né, vamos falar assim. Então é importante que você sempre meça uma frequência acima para não ter esse conflito com a OLT. Porque normalmente o TDR você usa da casa do cliente, né, ali da ONT, para a OLT. Agora uma curiosidade, Marquinhos. Vamos lá, eu estou lá na casa do cliente, meu técnico errou. Colocou o OTDR em 1490. Ligou o bichinho. E essa porta está ligada na minha OLT, está funcionando. O que vai acontecer? A maioria dos OTDRs, nas configurações, e é até importante você prestar atenção, que a maioria, o pessoal compra o OTDR, já liga e sai testando. O OTDR existe os seus ajustes e as suas configurações. Então eu já deixo a dica aqui com o pessoal. Ajuste de data é crucial, isso principalmente para quem é empreiteiro, né? Acho que quando você fala data, é data e hora do equipamento. É data e hora do equipamento. Data, hora, fuso horário, aquela configuração básica de computador. Por quê, Silvio? Eu sei que esse vídeo aqui é voltado para provedores, mas eu tenho um público também que são as empreiteiras e os prestadores de serviço. E precisa fazer um relatório. Ele tem que fazer um relatório para apresentar para o operador ou para o próprio provedor. Tem provedor grande que contrata outras empresas para fazer a manutenção da fibra, né? E nessa o cara entrega um relatório com a data de 2007, por exemplo. Data de fabricação do equipamento. Sei lá. Entendi. Então é importante essa configuração. E dentro dos ajustes de teste ali, tem uma outra configuração que é interessante, que é você deixar ligado a sistema, que o TDR identifique que aquela fibra esteja ativa. E isso é uma identificação automática. Automática. Então, se por um engano, por um erro, o técnico colocou o TDR numa fibra que não era para ter colocado, ele errou, o OTDR não dispara a luz dele. Ou seja, ele vai tentar identificar o laser que está vindo, se tem algum laser naquela fibra, e vai se calibrar ali, autocalibrar para enviar talvez numa outra frequência. Não, ele não emite. Ele não emite, ele simplesmente não emite. Exatamente. E aí então o problema lá na frente. Essa configuração de comprimento de onda, de janelas e tal, é tudo feito manualmente. Manualmente, perfeito. O técnico tem que escolher. E essa detecção automática, ela é nativa? Qualquer produto tem, qualquer OTDR tem ou não? Pelo menos nos clássicos aí mais conhecidos, eu sei que tem. Aqueles baratinhos lá? Eu nunca vi. Então tá bom. Então fica a dica aí, o OTDR não é tudo igual, né? Não é tudo igual, pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, você pode comprar um carro... Por que um carro custa 40 mil aí de uma marca, né? E o outro custa 150 mil se os dois têm motores, todos têm roda, mas né, na hora de uma manutenção, na hora de uma procedência, acho que tem alguns certos cuidados, né, que a gente tem que ter, e a resolução é muito importante na hora de... Quando eu já tive situações com esse equipamento que é muito legal, depoimentos de técnico, o cara bateu a cabeça com outro equipamento e não conseguiu localizar o defeito. Aí, na hora que chegou com o Exo lá encontrou. Então tem algumas características assim, pertinentes que na hora de uma abordagem, de um treinamento, a gente explica melhor, né? Então, só para a gente retomar aqui, vamos lá. Então, nós sabemos que existem então OTDRs específicos para o momento da rede. Não que eu necessariamente preciso comprar um equipamento específico, mas eu tenho uma rede apagada, pequena, só metro Ethernet, sem splitagem, sem nada, eu posso comprar um OTDR mais simples. Mais simples. Você pode comprar um OTDR, por exemplo, aí de 35 dB ou de 30 dB na janela de 1310, 1550. Perfeito. Não tem nada passando na rede, tá ok. Vai te atender. Tá? Agora, para um provedor, por exemplo, que ele vai construir aquela rede, depois, no segundo momento, ele vai ter que fazer, ele vai acender, vai lá, ativou os equipamentos. Aí, no terceiro momento, ele vai fazer o quê? A manutenção daquela rede. Então, que nem, vamos dar um exemplo aqui, um splitter 1:8. Coloquei lá, estou atendendo 8 casas, né? 8 residências. Se um cliente reclamou, se eu for com um OTDR convencional, 1310, 1550, eu não vou poder fazer o teste. Também eu não posso me dar o luxo de ir lá na OLT, desconectar para poder testar. Sim, que aí eu vou derrubar todo mundo. Todo mundo. Não pode. Né? Então eu diria assim, um provedor hoje, ele pode comprar já um equipamento que faça fibra ativa. Perfeito.
Porque, por exemplo, eu vou testar, que nessa configuração que a gente vende para os provedores. Tudo bem que ele é na janela de 1625, mas ele já testa a fibra ativa, e se a fibra estiver apagada, ele vai testar também. Uhum. Por quê, Silvio? Porque de 1550 para 1625, se você pegar, por exemplo, a diferença de dB por quilômetro, é quase nada, é 0.010, 0,1 lá, sabe? É muito pouco para uma rede de 20 quilômetros, uma rede GPON. Tá? Então, normalmente essa coisa de ter que fazer um teste, não, tem que fazer em 1310, 1550, isso é uma coisa lá do passado, que as operadoras exigiam das empreiteiras, porque o cara estava construindo um backbone, uma rede grande, então tinha diferença, então era muito comum, eu lembro, eles colocavam os dois traços na tela ou no software. 1310 ali para fazer as comparações. Comparações, tem algumas situações, às vezes até macrocurvatura que ele pega em 1550. Então tem algumas características assim que era algo mais de provedor. Perfeito. É que nem, não é o tema aqui, mas fazer um paralelo. Eu costumo dizer aquela coisa de máquina de fusão, né? Tem que ser pela casca, tem que ser... O cara veio de uma operadora e realmente na operadora não se entra a máquina com alinhamento pela casca. Pô, o cara é backbone, né? É só pelo núcleo. E hoje já, alguns anos atrás, né? Não tão atual, mas os fabricantes aí de máquinas já inventaram a intermediária entre casca e núcleo, que é o V-Groove ativo, né? E que já atende os provedores. Então tem que tomar um pouco cuidado dessa cultura que o cara trouxe, né? Então hoje assim, para quem é construtor, talvez ele possa se dar o luxo de comprar até um equipamento de fibra não ativa, vamos falar assim. Mas se ele for só fazer manutenção na rede, né? Sim. Só preciso localizar de fato o rompimento, quando caiu, papapá. Tudo bem, eu vou... Se tratando eu tenho essa situação, já atendi a semana passada. Mas hoje, para provedor, então, a recomendação, assim, é óbvio que não existe uma receita de bolo, né? Sim. Mas a recomendação mais genérica possível seria o quê? Então, um OTDR com fibra ativa. Fibra ativa. Que tem que chega numa janela até 1625. Para ser fibra ativa, tem que ser 1625. Tem que ser 1625. Exatamente. Porque aí o cara pode ter lá a rede de GPON dele tranquilo, em 1310, 1490, pode ter lá uma injeção de uma outra faixa de comprimento de onda ali, 1550, 1625 está acima, não vai conflitar ali, não vai dar problema nenhum. Uma outra dica que eu gosto de dar, Silvio, é o seguinte. Então, acho que da parte de configuração ficou legal. Não, ok. Tranquilo. Entendemos, então, agora as diferenças aí, né? Sim, importante. E falando em rede GPON, né, o OTDR, você falou, não serve só para identificar, por exemplo, um rompimento. Tá? Então, o que mais ele identifica para a gente? Isso, é importante. Era essa abordagem que eu queria fazer. Porque qual é a realidade que eu vejo nos provedores? O cara começa, né, construir a rede, aí ele fala assim, quando eu tiver com 5 mil, com 10 mil, quando eu tiver um superfaturamento, aí eu vou comprar um OTDR. Por quê? O cara tem na cabeça dele que o OTDR é um instrumento caro, só para eu localizar rompimento. Quando eu tiver minha rede toda funcionando, aí que eu vou precisar localizar onde teve um rompimento. Então ele fica com essa cultura. Só que acontece, o OTDR, volto a dizer, não é só para localizar rompimento. É essas etapas que você me perguntou, o que eu posso fazer? Eu posso, no momento da construção da minha rede, eu fazer toda a qualificação. Por exemplo, vocês viram aqui, né, eu fiz um vídeo que o OTDR ele tem uma função de fonte de luz, né? Então, por mais que eu não tenha uma OLT ativa, eu posso usar essa função de fonte de luz, e veja bem, não é a fonte de luz visível, que é o pessoal conhece caneta. Não é. É aquela fonte de luz que era muito comum as empreiteiras, até ainda hoje eles usam em conjunto com o Power Meter, né? Tá bom. Que é um TX e um RX. Então o cara vai na ponta, ele emite um sinal com a fonte de luz, ou light source, e na outra ponta, com o Power Meter, um medidor de potência, ele testa, faz ali uma certificação rápida. Então eu construí a minha rede, eu preciso que chegue lá, sei lá, menos 20 dBm. Então o cara, já faz um teste ali antes de ativar. Lá, e aqui pega no Power Meter a potência. Exatamente. Bacana. Então o cara tem essa função aí do OTDR. O Power Meter normalmente ele já compra, já vem naquele kitzinho de ativação lá. E aquele Power Meter, assim, eu sei que não é o assunto daqui, mas aquele Power Meter baratinho, presta? Funciona, né? A maioria usa, são bons, né? Assim, né? Tem, claro que tem melhores,
mas a galera tá usando Ele pode aí. errar ali um pouquinho, mas talvez uma precisão ou outra sempre vai ter, ou né, vida útil do equipamento, enfim. Perfeito. Mas assim, então eu acho legal. Esse primeiro momento, não sei se ficou claro, da construção da rede, que eu faço uma certificação rápida ali. Tá bom. Não chegou a potência esperada. Pô, fiz um teste, a potência está fora. Então, aí entra o momento de analisar, ou mesmo que esteja com a potência, para eu ter a certeza de que está um link legal, chega. O que gera? A primeira pergunta que o técnico normalmente sabe, ou o cara que fez o projeto, o que vai gerar perdas ou atenuação no sinal? São aqueles elementos clássicos que a maioria conhece. Uma emenda, seja ela mecânica, que é aquele adaptador, ou fusão mesmo com a máquina. Os divisores, que são os splitters, né? Isso aí causa uma atenuação muito grande, uma atenuação de, né? Depende, né? 1:8, por exemplo, são 10 dB. Se for menos, né, pernas, são menos perda. E aí eu tenho a clássica também do conector. Isso também é uma perda que o conector causa uma perda legal. Eu tenho a perda que nós chamamos de absorção. E eu acho que você, inclusive, tem um depoimento daquela questão do sol, né? Refletindo, se quiser compartilhar aí com o pessoal. Vou compartilhar, tem um caso bem engraçado, do sol batendo na fibra. Então, essa é uma perda também típica da fibra, que é a absorção. A famosa perda por quilômetro, que nós já comentamos aqui, que é característica da própria fibra. E a perda de curvatura, seja ela macro curvatura, que tem a ver na hora de fazer a acomodação ou fazer a reserva técnica. O ajuste técnico do concorrente também. Aquele ajuste técnico, né? Perfeito. Ou rompimento, que é do alicate. Também. Então tem esses testes. Ou a microcurvatura, que ela é causada uma característica também do vidro, da intrínseca ali da fibra. Que é do processo de fabricação. Processo de fabricação, uma falha, às vezes, de exato. fabricação que causa micro. Né? Isso. Então nós temos todos esses elementos que geram atenuação numa rede, né? Que você precisa, que o OTDR identifica. Legal. Então eu construí a minha rede. Pô, agora eu preciso saber se ela tá legalzinha. Se o técnico fez uma fusão bacana, usou uma máquina decente e tal. E é legal que o OTDR também, alguns têm a função de esse real time também, que o cara pode ir fazendo ali a fusão, o outro já vai monitorando. Então tem algumas, como eu falo, umas ferramentas bacanas que precisam ser mais exploradas aí para os colegas provedores. Né? Aí depois que eu fiz todo esse processo, na construção da minha rede, né, garantir, está qualificada, bonitinho, eu vou manter o OTDR, aí sim entra o OTDR para manutenção, que é no segundo estágio, que é o que o pessoal está mais acostumado. Pô, passou um caminhão lá, rompeu minha fibra, que distância que está rompida? Aí o cara vai lá, bate o OTDR, né? Bate um termo de campo aí que os mais antigos usavam. Não pode bater no poste, não pode bater no chão. Não é bater literalmente, gente. Bater o TDR é testar. É isso aí. Aí ele vai lá, colocou o TDR, fez o teste, aí localiza, tantos 10 km, 20 km, né? Legal. É importante que o TDR tenha uma precisão boa, que nem o nosso, para que dá quanto mais próximo do evento. E falando agora do seu produto aqui, tá? Desse modelo de equipamento. Você falou para mim que tem uma característica muito legal, que ele desenha na tela os splitters que você vai encontrando. Sim, sim. É o que a gente chama aqui do IOLM. IOLM. E esse é um software do produto? Do produto. Na verdade, depois alguns concorrentes desenvolveram, mas o pioneiro aí foi a Exfo. Eu costumo dizer que não é só o fato de figurinhas bonitinhas, diagrama em bloco, porque isso aí tem até o TDR chinês que faz. Tá bom. O que está por trás dessa tecnologia, principalmente, Silvio, é o que a gente chama de um multipulso. De uma forma bem resumida aqui, vou tentar ser o mais simples possível, mas o OTDR ele tem uma característica, que é uma das configurações que precisa ser ajustada na hora do teste, é o que nós chamamos de largura de pulso. Então todos sabem que o processo, né, para quem nunca usou um OTDR, gente, o OTDR ele emite um sinal de luz, e aí baseado na reflectometria, né, ou seja, na luz que reflete de volta, que ele consegue fazer o cálculo para localizar, né, a distância, enfim. Tem toda uma física aí por trás. Então, a largura de pulso, ela é de quanto em quanto tempo ele vai mandar esse pulso. É coisa de 500 nanosegundos ou 1 microsegundos, né, bem rápido.
E aí eu tenho uma característica que se eu aumento essa largura de pulso, eu consigo testar uma distância grande. Ok. A gente falou de 50 a 100 km, eu tenho que ter uma maior largura de pulso possível. Só que quando eu aumento, eu perco a resolução. Ah, perfeito. O que é a resolução? Por exemplo, se eu tiver uma fusão, duas fusões muito próximas, uma aqui, a outra a, sei lá, 20, 15 metros, Como exemplo, talvez reconheça só uma. pode reconhecer só uma, pode de repente nem pegar aquele Nem pegar. evento. Entendi. Então, para o cara fazer isso, e aí a rede GPON é uma rede menor, você tem também muitos eventos próximos. Então, para o cara fazer isso com o OTDR clássico, que a gente chama ali com a curva, ele tem que ficar fazendo ajuste de largura de pulso, dá um trabalhão, e não tem essa precisão. Então, essa tecnologia multipulso, desse software inteligente, ele veio principalmente para isso. De uma forma que eu consiga ter um pulso que cubra uma distância grande, mas não perca resolução. Que legal. Então, a gente tem uma caixa PON Box, que a gente fala, né, que é uma caixinha que simula uma rede GPON. O pessoal na feira aí já deve ter acompanhado. Então, você vê ali que ele tem dois eventos muito próximos, de 20 metros, 15 metros, e o OTDR enxerga. Uma outra configuração interessante desse software inteligente é o dispenso, a dispensa, né, de utilizar a bobina de lançamento. Essa bobina de lançamento, o pessoal de campo está acostumado, porque ela elimina a zona morta. A zona morta é um efeito que você tem, que o OTDR fica os primeiros metros sem enxergar nada. Então, se o cara quer localizar, por exemplo, logo aquele conector, o primeiro conector ali que ele quer medir, então eles colocam uma bobina de fibra de 1 km ali, ou 2 km, e aí depois ele consegue no OTDR ajustar, no gráfico ele dispensa aquele 1 km, e aí tem o primeiro conector. Com esse software inteligente, eu utilizo apenas um cordãozinho de 15 metros. Né? E 15 metros é o tamanho mínimo ou não? Não, tem que ser 15 metros. Tem que ser 15 metros, tem que tá ser bom. 15 metros. E aí eu calibro, faço uma calibração desse cordão na tela de teste. Ó, né? Tem um outro vídeo, depois a gente pode recomendar para o pessoal, que é onde a gente explora um pouco mais essa configuração, mais técnica. Legal. Um treinamento ali passo a passo. E aí ele fez o ajuste do cordão, a calibração, aí ele inicia o teste. Legal. E aí ele vai mapeando todos os eventos da rede, dando, como você falou, em formas ali de representação de figuras, que fica uma leitura mais agradável e mais fácil para o técnico identificar o que é splitter, o que é conector, o que é fusão, porque num gráfico o cara que não tem experiência, ele tem que saber que a queda é uma fusão, que um pico é um reflector, um evento que gera um evento reflexivo, que a gente chama, que é um conector, por exemplo. Legal. Então essa função é bem legal do IOLM, né? E esse software, Marquinhos, ele é um software que só está no OTDR ou ele é possível acessar via um mobile, via o notebook? Como funciona? Ele é um software que ele vem no OTDR. No OTDR? Tá. Assim como o software que da função OTDR. Né? Inclusive, a gente adotou uma estratégia que a gente faz a comercialização do software IOLM. Okay. E aí, se o cliente falar, não, eu preciso, né, na função OTDR e tal, aí a gente vende essa função, enfim. Então assim, só para entender. Comprei o OTDR com você, fiz lá as primeiras configurações lá de padrão, data, hora, coloquei lá os dados necessários do sistema, gerei o relatório. Fiz lá a minha primeira medição, gerei o relatório. Como que eu extraio esse relatório do produto? Boa. Esse software que você está falando de leitura, de teste, esse sim nós temos. Inclusive você entra no site da Expo lá e consegue baixar gratuitamente. Cadastra o produto? Sem problema algum. Aliás, eu acho que nem o produto você precisa cadastrar. Você pode fazer um cadastro seu mesmo. Que legal. Que até fica no banco de dados da Expo e ela vai te mandando algumas atualizações se você tiver interesse. É um cadastro normal de site. Esse OTDR, por ele operar no ambiente Windows, ele é um dos poucos OTDR que já permite você abrir o arquivo PDF na tela dele. Que legal. Tá? Então essa é uma função. Então a outra função seria eu salvar aqui, vocês podem observar no vídeo que ele tem duas portas USB. Tá? Tem uma que já está conectada aqui. Uma está conectada que a gente estava mostrando o microscópio, mas só tirando aqui para o pessoal ver em casa aí, duas portas USB e uma porta de rede. Tá? Essa porta de rede também é legal, que ele tem uma das funções dele aqui, essa função VNC, que eu consigo fazer um acesso remoto. Que legal.
Então, legal. da tela do meu computador, resumidamente, eu consigo, através do VNC, ver o que está acontecendo na tela do OTDR. Como se fosse o pessoal está mais acostumado com o TeamViewer, né? O Ndesk também. O Ndesk, eu uso bastante o Ndesk no escritório lá. Então, aqui do escritório, o técnico está em campo, está no cliente, ela fala, não, entra numa rede, ele me passa o endereço IP, eu configuro, e aí eu consigo operar o equipamento, não só visualizar. Que legal. Eu consigo operar. Que legal. Inclusive, eu fiz um vídeo pro pessoal aí, tá lá no meu perfil pessoal, ele usando o equipamento. Que legal. Conectei ele no meu notebook e a tela que eu reproduzi no OBS era a tela do equipamento. Então, assim, isso é legal porque você tem lá um técnico muito bom, experiente em OTDR. Sim. E aí, de repente, numa emergência, você pode pegar o equipamento, até pegar um técnico menos experiente, ele vai lá, coloca o equipamento em campo, pluga, faz a parte física. Exato. E o técnico mais experiente pilota remotamente, faz todo o diagnóstico faz remoto. Tudo remoto. Que legal. Muito legal. Tem algumas funções, como que é legal também. Aqui no Brasil, sou bem sincero em dizer que quase não se utiliza, mas nos Estados Unidos também o TDR tem aqui um test flow, que é algo em nuvem. Tá. Você faz toda a configuração, né? E aí o técnico em campo, ele quais as configurações ideais para aquele tipo de teste. Então ele vai lá, conecta, carrega as configurações e dispara o teste. Aí já manda o relatório via nuvem. Tem essas várias opções. Mas aí. isso é um recurso que já tem no produto, não sim, é algo que eu tenho que comprar mais, não. Já tem lá, ou não? Essa licença do TestFlow ela é adquirida. Tá bom. Assim como também uma ferramenta que é opcional é o microscópio. Explica pra gente sobre o microscópio aqui, Marquinhos. Como que funciona esse cara aí? A ideia do microscópio é o seguinte, né? O aprobe, né? Parece uma furadeira. Uma furadeirazinha, aquela portátil, né? Aqui a Expo ela tem algumas versões. Tem essa versão que eu posso ter sem cabo, que aliás, vem o cabo, mas eu posso usar ela como Wi-Fi. Por quê? Porque num aplicativo de celular, eu consigo ver essa mesma tela que eu tenho aqui no equipamento, que é a tela, pessoal, eu acho que está conseguindo visualizar, que é a tela que eu vou verificar a situação da fibra. Do conector da fibra. Do conector de fibra, tá bom. O que acontece, Silvio? Uma outra recomendação para o pessoal de casa, o pessoal aí dos provedores, né? Esse conector aqui, essa parte branca em volta da fibra, a gente chama de ferrolho. Perfeito. Então esse ferrolho, ele risca, ele quebra, ele suja, né? E aí você já tem problemas. Sim. Reflectância, que, né, vai... Que a olho nu você não percebe que a olho nu você não percebe. Eu posso fazer isso aqui, ó? Encostou o dedo aqui. E aquela coçada de cabeça assim que o cara vem e faz cheio aqui, ó. de suor, você já vai ver ali que aconteceu? Todo danificado. Eita! E o chicletinho? Posso mascar? O chicletinho não, Silvio. Vou pegar aqui um outro exemplo, que essa probe está em SC, eu vou pegar... Isso é outra configuração importante, né? Tá bom. Mas eu vou fazer nesse daqui que é SC. Bom, vamos fazer o teste. Coloca o dedo aí. O dedinho sujo? Dedinho sujo no conector. Pronto. Pronto. Aí vamos ver o resultado desse dedinho sujo, né? O famoso... enquanto eu conecto aqui, o que ele comentou aí, pessoal, do chicletinho, é que nos treinamentos que eu ministro aí pelo Brasil, eu costumo brincar que essa tampinha do conector não é chiclete, tá, gente? Já tem técnico dando risada aí que já se identificou, né? Tira ali e já mete na boca. Não, pessoal, mantenha o quanto mais... Deixa eu soltar aqui o cabinho. Eu acho que nem precisa, só conectar aqui na porta USB. Aqui eu vou fazer uma conexão via cabo mesmo, tá, pessoal? Mas eu posso ter essa opção de Wi-Fi que eu vejo direto no aplicativo de celular, ok? Então eu fiz a conexão daqui dessa minha probe, né, com o equipamento. Ou eu aperto esse símbolo de foto, ou eu dou um live aqui, ó, captura. Então ele vai capturar essa imagem, né? Opa. Olha lá. Só de ele encostar o dedo ali, ó. Olha, deixa eu só tentar aqui aproximar isso aqui, ó. Tentar aproximar. Talvez acho que pela claridade não vai dar. Vamos lá, aí, ó. A sujeira ali do conector. Acho que vocês estão conseguindo ver ali, ó. Tudo sujo. Olha lá. Olha, ó. E aí ele fez análise e deixou em vermelho ali. Tá com problema.
Que legal, que legal. E agora limpou isso daí, a máquina pegou. Exato. Então eu faço, inclusive, não é... Eu costumo dizer o seguinte... Posso pegar aquele papel higiênico que a gente compra no mercado e passar aí? Você vai riscar o conector. Ou seja, posso piorar a situação. Você pode piorar a situação. Nós recomendamos até o uso daquela... Aí entra a famosa caneta de limpeza de conector. Perfeito. Que ela tem duas posições. A primeira, eu limpo o conector macho. E aí uma dica, pessoal, se você tirar aquela tampinha branca, a parte mais fina interna é para você limpar essa parte aqui, ó. A parte interna, a fêmea. Tanto do equipamento de teste, quanto de um equipamento aí, uma OLT, enfim, também precisa ser feita essa manutenção de limpeza, porque às vezes de tanto o cara conectar, desconectar, vai levando sujeira, a sujeira do conector ele leva para o equipamento. Que legal. Então parece que não, mas tem vários relatos de cara que, não, mas o sinal não sobe, pum, colocou ali uma canetinha, resolveu o problema. E acredite se quiser, Silvio, já tive situações de eu ir em provedor, que o cara abri a mala de teste do OTDR do cara, cordão nenhum tinha tampinha. Entendeu? E como que o cara testa? Teve um... Mas não consegue. Então assim, com o OTDR, a gente entende aqui no nosso bate-papo que ele é uma ferramenta essencial. Essencial. Então, tem que ter. O provedor tem que ter essa ferramenta. Tem que ter. Tá? E agora falando um pouquinho lá de vocês, Marquinhos. O cara que não tem e que quer comprar hoje, dólar alto, problema de pandemia, cara, o que a Precision faz para ajudar esse provedor que não tem um produto, ou que tem um produto, mas que não atende à necessidade dele, a comprar um produto top de linha como esse aqui? Sem dúvida. Hoje a gente tem preço bom, com pagamento naturalmente à vista, porque existem esses provedores que não quero fazer dívida, eu quero comprar à vista. Perfeito. Então a gente consegue fazer um preço melhor aí, que é como uma outra compra qualquer, né? O preço à vista sempre você vai ter um desconto. Tá, eu quero parcelar aí até 36 vezes. Temos planos de financiamento, legal. Temos cartão de crédito, né? Que às vezes tem cara que gosta de comprar no cartão de crédito, tem várias opções aí de pagamento. E o que eu gosto de trabalhar, principalmente quando se trata de Precision, a Precision é uma empresa né, com um corpo técnico muito bom, né? Tanto que a gente tem alguns outros segmentos aí que inspira muita confiança, tem grandes operadoras que, né, a gente atende, e eu gosto de ressaltar o diferencial, né? Não é, mas é um pouco mais caro, é porque primeiro que o equipamento é bom, e segundo é o suporte técnico que você vai dar, né? Com todo respeito, eu já trabalhei em outros distribuidores, mas às vezes o cara vai lá, compra numa loja tal e acabou. Se vira. Nem o vendedor sabe o que está vendendo, mas está vendendo. Comprou lá com vocês e recebe um treinamento. Recebe um treinamento um presencial, online. Legal. Tem a nossa equipe de laboratório de técnicos que pode dar uma atenção. Tá? Não só nessa parte de OTDR, mas, por exemplo, analisador de 10 GB, 40 GB. Então, aqui nós falamos bastante do OTDR. Sim. De lambuja, falamos aqui do microscópio. Né? Quais outros equipamentos você tem para provedor? Olha, tudo que é relacionado a teste, né? Então no teste físico da fibra a gente tem, né? A parte de transmissão, de Ethernet, DWDM agora, que o pessoal está começando a falar bastante, tem acompanhado bastante vídeo, então existe alguns outros testes mais específicos. Por exemplo, no DWDM você precisa medir lá o modo de polarização, que é o tal do PMD, aí tem dispersão cromática, tem o OSA, que é um equipamento muito conhecido, que é analisador de espectro óptico, que você vai analisar cada canal do DWDM. Legal. Então tem todos esses equipamentos no portfólio da Exo. Se você, claro, são equipamentos bem mais caros que um OTDR, por isso que a gente tem alguns para locação, isso eu acho que é legal. Então, de repente, da situação a gente consegue de repente eu não preciso comprar nesse momento, estou apertado, vou lá, locação, testo a minha rede, certifico. Isso. E dependendo, se tiver necessidade até de uma prestação de serviço ou consultoria nessa parte, a gente pode estudar, né? Isso tudo é conversado. Então eu costumo dizer o seguinte, posso fazer aqui já uma propaganda de todo o portfólio da Precision. Então vamos lá, pessoal, a Precision é uma empresa aí de quase 20 anos já de mercado,
dos diretores, aí, o Eduardo Ken, bem conhecido nas feiras aí. E ela trabalha, eu costumo dividir por áreas, né? Se a gente está falando de fibra ótica, então nós trabalhamos principalmente com as duas marcas mais conceituadas e conhecidas aí, que é a Exfo para a linha de teste e a Fujikura para a linha de fusão, né? As máquinas, clivadores, enfim. E para a linha, então essa é a linha de fibra ótica, né? Se a gente estiver falando de cabeamento estruturado, né? Tá aqui o cabinho, o famoso cabo de rede. Se você ainda está com a sua rede no cabo UTP, né? Tem bastante provedores assim. Na realidade, então existe todo um teste, uma certificação de rede. Perfeito. E aí nós hoje assinamos agora no ano passado com Ideal, né? Mas o pessoal abrasileirou, conhece aí mais como Ideal. Tem aquela marca azul, são certificadores bem bacana. Nós estamos com essa linha da Ideal, ou Ideal. Então, nessa linha de certificador de rede. Tá. Aí vamos mudar um pouco mais a tecnologia. Vamos falar de RF. Tá bom. Tá? Radiofrequência. O pessoal ainda está com antena e tal. Nós representamos a Keysight, né? Que é lá da HP e tal. A Keysight também, ela tem o Firefox, né? Que são analisadores de RF. Né? Então pode ver espectro, pode analisar cabo, antena. Tem um portfólio muito bom, são equipamentos portáteis e bem bacana nessa linha. E por último, tem a divisão de elétrica. Legal. É bem bacana. A elétrica, não vou citar aqui concorrentes, mas tem alguns nomes, algumas japonesas aí conceituadas. Mas eu teria, por exemplo, multímetro, osciloscópio, oscilógrafo, medidor da qualidade da energia, né? Então o cara precisa trabalhar. Tem um instrumento bem legal nosso, que isso eu tenho mostrado mais para o público assim, de provedores mesmo, que é um medidor de bateria. Que legal. Então é um instrumento bacana, você que tem um banco de baterias aí, eventualmente quer testar, a gente tem esse instrumento. Essa empresa que nós representamos no Brasil chama-se Ryoki. Tá? Se você entrar no site da Precision, que é precisionsolutions.com.br, vai lá no campo Soluções, tem todas as marcas ali que a gente representa. E cabe um adendo aqui, que todo mundo confunde, não é a Precision de GBIC, eu fazendo já outra propaganda. Perfeito. Mas se precisar de GBIC, tem a Precision também, mas é outra empresa. É outra empresa. É isso aí. Então, mas fica a dica, pessoal, esse é um vídeo mais de bate-papo aqui, legal. não só de comercial, eu acho que é importante a galera saber aí as marcas, diferenciar, né? Bem legal. Marquinhos, agradeço aí o bate-papo. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço cara, tomei seu tempo quase 1 hora, vou tentar reduzir esse vídeo. Espero que o pessoal tenha aí assistido aí boa parte. Mas obrigado pela sua visita aqui, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela aula que você deu sobre o TDR, aí pelo jabá que você deu do microscópio. Muito obrigado. E a hora que você quiser vir, seja bem-vindo sempre à Fábrica de Provedores, você é super bem-vindo aqui. Vamos tentar fazer outros bate-papos. Vamos sim. Pessoal, quiser me acompanhar também nas redes sociais, meu Facebook é Marcos Daniel Silva, né? É um Facebook que já separei para os provedores e vamos lá divulgar o que tem de novidade no mercado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seus comentários, as suas dúvidas sobre o produto. Eu vou deixar o contato do Marquinhos na descrição do vídeo também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Até logo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.